Química para o Enem? Eu sou a professora Jaqueline Amanda, do Cefet-MG, e o nosso assunto aqui hoje é, novamente, equilíbrio químico. Nós vamos ver uma questão que caiu no ano de 2013, é a questão 52 do caderno amarelo. Diz assim a questão: uma das etapas do tratamento da água é a desinfecção, sendo a cloração o método mais empregado. Esse método consiste na dissolução do gás cloro numa solução sob pressão e sua aplicação na água a ser desinfectada. As equações das reações químicas envolvidas são... E aí nós temos o gás cloro sofrendo hidrólise para produzir o ácido hipocloroso, o íon hidrônio e o ânion cloreto. Temos também a equação do ácido hipocloroso, que sofre hidrólise para produzir o íon hidrônio e o ânion hipoclorito. Foi nos dado pKa para essa segunda equação. Continuando a questão, diz: a ação desinfetante é controlada pelo ácido hipocloroso, que possui um potencial de desinfecção cerca de 80 vezes superior ao ânion hipoclorito. O pH do meio é importante, porque influencia na extensão com que o ácido hipocloroso se ioniza. Para que a desinfecção seja mais efetiva, o pH da água a ser tratada deve ser mais próximo de... E aí a gente precisa escolher qual das alternativas melhor responde à questão. Lembrando que nós vimos na nossa aula anterior sobre equilíbrio químico, para uma reação em que A reage com B, dando C e D, nós podemos expressar a constante de equilíbrio como sendo o produto das concentrações dos produtos elevadas aos coeficientes estequiométricos, dividido pelo produto das concentrações dos reagentes, elevadas aos coeficientes estequiométricos. No caso da nossa equação química especificamente, nós temos a reação entre o ácido hipocloroso e a água, dando hidrônio e o íon hipoclorito. Bem, se a gente colocar essas espécies na fórmula da constante de equilíbrio, nós teremos o hidrônio sendo multiplicado pela concentração do íon hipoclorito, dividido então pela concentração do ácido hipocloroso. Perceba que a água não vai entrar na constante de equilíbrio, porque ela tem uma concentração que é tida como constante, já que a água está presente no sistema em uma quantidade muito abundante. Ela é o solvente nesse caso, né? E os nossos coeficientes são todos iguais a 1, então nós teremos expoentes também iguais a 1. A questão nos informou que a ação desinfetante é controlada pelo ácido hipocloroso, que possui um potencial de desinfecção cerca de 80 vezes superior ao ânion hipoclorito. Isso quer dizer, então, que nós desejamos que nesse sistema nós tenhamos mais ácido hipocloroso do que o ânion hipoclorito. Então, se nós usarmos a equação da constante, nós veremos que existe essa relação entre essas espécies, o ácido hipocloroso e o ânion hipoclorito. Como nós queremos focar nessas espécies e na relação entre elas, nós vamos passar então a concentração do íon hidrônio para ser o denominador dessa constante Ka. Fazendo isso, nós ficamos assim. Ótimo, a gente quer que a concentração do ácido hipocloroso seja maior do que a concentração do hipoclorito. Se isso for verdade, nós teremos aqui um denominador maior do que o numerador. Isso fará com que a nossa razão fique sendo menor do que 1, ok? Bem, se essa razão é menor do que 1, a consequência disso é que esse outro lado da equação também será menor do que 1, visto que os dois termos são iguais, não é? Então, a gente fica tendo o seguinte, que Ka sobre a concentração do íon hidrônio é menor do que 1. Bem, a única forma disso ser menor do que 1 é se a concentração do hidrônio for alta, maior do que o valor de Ka. Aí sim a gente vai ter então uma divisão por um denominador que é maior do que o numerador, isso vai dar um resultado menor do que 1.
Então, assim, a gente descobre que a concentração do íon hidrônio é um valor numérico maior do que Ka para satisfazer essas condições aqui. Uma vez que nós descobrimos que a concentração do íon hidrônio precisa ser maior do que o valor de Ka, nós podemos agora escrever essa equação em termos logarítmicos para fazer aparecer a informação do pH. Fazendo isso, nós temos que o log da concentração do hidrônio precisa ser maior do que o log de Ka. Mas ainda não podemos substituir os nossos valores por pH, porque o pH é o menos log da concentração do hidrônio. Então, nós precisamos agora multiplicar toda essa equação por menos 1. Mas lembre-se, quando nós fazemos isso, multiplicamos uma equação por menos 1, nós precisamos também inverter o sinal da equação. Então, ficará dessa forma. Agora sim, nós podemos substituir menos log da concentração de hidrônio por pH e menos log de Ka por pKa. Então, ficará dessa forma. A questão nos informou que o pKa do ácido hipocloroso é igual a 7,53. Então, nós descobrimos que o pH precisa ser menor do que 7,53. Bem, isso já faz com que nós possamos excluir as alternativas E e D, porque são opções em que o pH é maior que 7,53. Agora nós precisamos, dentre as alternativas remanescentes, escolher aquela que melhor satisfaz a questão ou eliminar aquelas que são improváveis. Bem, se nós analisarmos nosso sistema, nós vamos ver que para que nós tenhamos uma concentração do ácido hipocloroso maior do que do íon hipoclorito, nós precisamos que o nosso equilíbrio esteja deslocado no sentido dos reagentes. Para que isso aconteça, nós precisaremos ter uma concentração relativamente grande do íon hidrônio, porque é isso que vai fazer com que, segundo o princípio de Le Chatelier, o nosso equilíbrio se desloque no sentido da produção do ácido hipocloroso. Entretanto, se nós tivermos uma concentração do íon hidrônio extremamente elevada, nós teremos não somente um deslocamento do segundo equilíbrio químico no sentido dos reagentes, como teremos também um deslocamento do primeiro equilíbrio químico no sentido dos reagentes, segundo o princípio de Le Chatelier. Isso é algo que nós não desejamos, porque levaria ao consumo da espécie ácido hipocloroso, que é aquilo que a questão não quer que aconteça. Na verdade, a gente quer manter esse ácido hipocloroso com uma concentração elevada. Bem, então, para resumir a situação, nós temos que um meio levemente ácido favorece a produção do ácido hipocloroso, mas se o meio estiver fortemente ácido, nós favoreceremos a produção do cloro. E se, por um outro lado, nós tivéssemos um meio básico, o que aconteceria nesse caso? Bem, nesse caso, nós teríamos, então, o consumo do hidrônio. Segundo Le Chatelier, isso faria com que o nosso equilíbrio químico se deslocasse no sentido do ânion hipoclorito. Então, resumindo ainda mais a situação, nós teríamos o quê? Um meio básico favoreceria a produção do íon hipoclorito. Sendo assim, a alternativa C não satisfaz a nossa questão, porque aqui nós temos um pH neutro, que não é o que nós queremos. Nós queremos, na verdade, um meio levemente ácido, para favorecer a produção do ácido hipocloroso. Nós também não queremos um meio extremamente ácido, ou seja, letra A também não nos satisfaz, porque um meio extremamente ácido favoreceria também o deslocamento do primeiro equilíbrio químico, produzindo gás cloro. Resta, portanto, para nós a alternativa B, pH igual a 5. E já que nós estamos no meio da pandemia, eu não poderia deixar de falar do grande uso que tem sido feito da água sanitária no combate ao coronavírus. Mas talvez você já tenha ouvido falar que é necessário primeiro
diluir essa água sanitária. E talvez fique a dúvida, mas por que diluir, não é verdade? Será que ela mais concentrada não seria mais eficiente? Acontece que a água sanitária comercial, ela é uma solução que tem predominantemente hipoclorito de sódio presente. Para que o hipoclorito de sódio esteja presente numa quantidade superior ao ácido hipocloroso, nós precisamos ter um pH alto, ou seja, uma baixa concentração do íon hidrônio. Isso faz com que esse equilíbrio, segundo o princípio de Le Chatelier, se desloque no sentido de produção do produto hipoclorito. Bem, mas não é isso que a gente quer para combater o coronavírus. A gente quer que predominantemente nós tenhamos o ácido hipocloroso. Para isso acontecer, a gente precisa de um pH mais baixo do que aquele da água sanitária comercial. Para então abaixar esse pH, o que nós fazemos? Fazemos então a diluição dessa água sanitária. E a pergunta que vem agora é: como diluir? Como fazer? Essa informação você vai encontrar no rótulo da sua água sanitária. Lá vai estar dizendo como fazer para diluir essa água sanitária de forma que ela tenha uma ação desinfetante. Provavelmente você vai encontrar lá que você precisa de cerca de 20 a 25 ml de água sanitária e diluir essa quantidade para 1 litro, para que então você tenha a condição recomendada para desinfecção, que é um pH entre 6,5 e 8,5. Bem, gente, essa é a última aula do nosso projeto. Chegamos ao fim de uma trajetória, fico muito feliz de ter estado com você durante esse tempo. Espero que você tenha acompanhado os vídeos. Se não acompanhou, ainda dá tempo, confere lá e a gente se vê por aí. Se tiver ficado alguma dúvida, coloca lá nos comentários. Desejo para você tudo de bom dessa vida, toda sorte, que você passe do Enem, que você seja assim muito bem sucedido na sua carreira e no que precisar de mim, estou aí, tá bom? Forte beijo, tchau, tchau, até mais!